E já que não se fala em outra coisa, cá estou eu também para dar minha contribuição, meus 2 dedos de prosa nesse tema. Anistia o caralho, porra! O que foi isso que a gente acabou de assistir? Alguém pediu opinião? Não, mas esse aqui é o meu espaço para dar minha opinião, para eu hablar, para pôr minha cara no vídeo. Aliás, já fez isso hoje, e para incentivar você a fazer o mesmo. E também porque eu estou no meu lugar de fala, enquanto fã, enquanto admirador do trabalho do Júnior. Sim, eu sou um fã do Júnior. Não apenas da dupla Sandy Júnior, não apenas desde a época do Sandy Júnior. Eu sou um fã do trabalho solo do Júnior e estou aqui para discorrer a respeito desse ato que ele efetuou nesse último final de semana. Aliás, deixe-me esclarecer que esse vídeo não é sobre as pautas e o que ele defende em si, mas sim sobre o ato de fazê-lo, ok? Que fique isso bem claro. Até porque eu parto do princípio que cada um sabe a dor, a delícia de ser o que é, cada um tem o direito de se manifestar como quer que seja, tem os seus motivos para fazê-lo, né? Seja por meio do discurso, seja por meio da sua arte. E, enfim, não estou aqui para julgar as pautas que o Júnior defende. Aliás, não sei nem se eu tenho saúde mais para isso. Mas sim, o ato dele ter feito isso, que eu acho que foi... Vocês vão chegar numa conclusão comigo ao final desse vídeo. Para que antes pudéssemos falar de Júnior, vai ser necessário a gente fazer um pequeno retrospectivo de quem é Júnior na fila do pão. Júnior é um cara, um artista que sempre cresceu sobre o espectro de viver na sombra da sua irmã, Sandy, formou dupla com ela ao longo de décadas e juntos construíram uma carreira super sólida. Embora eu sempre tenha discordado desse discurso, né, midiático, muitas vezes implementado, é um senso comum que as pessoas dizem que ele não é talentoso, de que a Sandy carregava ele nas costas. Eu duvido muito dessa afirmação. Eu acho que ele tem o seu talento, acho ele um exímio músico, multi-instrumentista, compositor, arranjador, produtor, dançarino então nem se fala, cantor, nem tanto, mas sim, eu acho que tem muitos outros talentos que consolidam o artista que ele é. Então eu sou fã do Júnior enquanto artista, tanto é que estive agora, no mês passado, durante minhas férias, no seu show aqui no Rio de Janeiro, da sua primeira turnê, do seu primeiro disco da carreira solo, que tem por título Solo, não por menos porque ele não faz mais, não forma mais dupla, não porque ele está mais em banda, porque desde que ele se separou da Sandy, o que ele teve até aqui foram tentativas de consolidação de uma carreira, né? Ele enveredou para o lado do rock, ele enveredou para o lado do eletrônico, sempre em conjunto, sendo baterista de outras bandas, mas esse primeiro disco solo do Júnior, propriamente dito, voltando às origens pop da qual ele foi consolidado ao lado de sua irmã, e não apenas pelo nome, não pelo fato de ele estar sozinho, mas também, segundo ele mesmo já deixou claro em várias entrevistas, de que solo é porque ele está se sentindo pela primeira vez com os pés firmes, aterrados, em cima de uma base consolidada, conceitualmente falando, para estar explorando esse lado artístico dele. Então é algo que eu também muito me identifico. No auge dos meus 40 anos, ele tem lá seus 40 e pouquinhos, alguém que se encontrou artisticamente. É muito bacana de ver um artista renascer das cinzas, sabe? Começar do absoluto zero, depois de anos de uma vertente, né, artística, e agora aí desbravando o mercado. É algo que eu também me identifico muito, porque eu também estou nesse momento, artisticamente falando. Eu tenho meu projeto de MPB para criança, do qual me encontrei, onde eu junto as coisas que eu mais amo na vida, que é criança, música, dança, minhas artes, aquilo pelo qual eu estudei para fazer. Então a gente está junto nessa sinergia, e isso cria uma identificação minha para com o Júnior artista de hoje. Tanto é que eu estive nesse show dele aqui no Rio de Janeiro, que foi muito bacana. Eu saí assim muito satisfeito, foi um dos momentos mais gostosos das minhas férias. Tão bacana de ver o público que ele consolidou, né? Porque quem estava ali, gente, no show do Júnior é quem é fã do Júnior. É muito difícil você encontrar alguém que não seja fã do Júnior estar ali para assisti-lo, né? Porque quem é fã de Sandy Júnior pode até ir no show da Sandy, agora do Júnior acho pouco provável. Não, então quem estava ali é só a galera tipo 35, 40 a mais, que sabe quem foi ele no passado, que se identifica com a sua proposta artística do momento, e que tá todo mundo na mesma vibe. Isso foi muito bacana de vivenciar e de constatar e de viver. Tá, dito isso, Júnior esteve nesse final de semana para fechar a sua primeira turnê, como já disse,
no Festival de Talma, em São Paulo, numa super oportunidade de projeção, de consolidação da sua carreira, né, que está apenas começando, do absoluto zero. E entre uma música e outra, no meio do seu show ali, totalmente com as atenções disputadas entre grandes nomes daquele festival. Primeira vez que ele teria a oportunidade de estar se apresentando nessa sua nova fase para um público fora da sua bolha. Porque uma coisa são as pessoas que gostam do Júnior, pagam o ingresso para ir no show dele. Outra coisa é você estar no festival e do nada você se deparar com o Júnior em cima de um dos palcos e parar para assisti-lo. Isso é totalmente diferente, isso é um termômetro muito bom de validação do seu trabalho para o público de uma forma geral. Então ele teve essa oportunidade de ouro, de estar fechando a sua turnê num festival dessa magnitude, né, que são dos mesmos idealizadores do Rock in Rio. E aí Júnior me solta essa frase que para mim foi totalmente desnecessária, descabida, imprópria e inoportuna. Novamente, repito, não pelo que ele está defendendo, e também não quer dizer que eu concordo com o que ele está defendendo. O teor do vídeo aqui não é esse. A questão é que Júnior nunca me pareceu um artista, uma pessoa muito consolidada politicamente falando. Para começo de conversa, ele tem um histórico, tem um senso comum popular de que ele, justamente com a sua família, sempre foram a representação, a ilustração da família tradicional brasileira. Isso quer você goste, quer você concorde, quer você não concorde, sabe? Uma dupla que começou criança, a gente cresceu junto, adolescente até a fase adulta, e nunca houve-se boatos ou notícia de escândalo por parte de Sandy Júnior. Foram pessoas centradas que só tiveram uma carreira totalmente ascendente, migraram do sertanejo para o pop, depois desbravaram uma carreira guardando suas proporções internacional, sempre bancaram os seus BOs artísticos, as suas propostas, suas inovações, seus conceitos, mas nunca fizeram explicitamente declarações ou afirmações, até mesmo por meio das suas obras, política com teor político, deixando tão explicitamente o espectro político pelos quais eles estão inclinados. E aí Júnior do Absoluto Neida, tudo bem, não é a primeira vez que ele se manifesta com um resquício ali de uma inclinação a um pensamento ideológico, mas o fato é, gente, que acho que Júnior tem muito feijão com arroz para comer antes de subir ao palco de um festival da magnitude de tal e dar uma declaração dessa. Sabe, uma coisa é o Nando Reis da vida, fazer o que ele vem fazendo, levantar bandeira política, dar suas opiniões. Um cara, que não serve pra nada pra ninguém, tem músicas, hinos, que são verdadeiros hinos consagrados, veio de uma banda que também tá aí até hoje, que é a Titãs. O cara é quase uma unanimidade, artisticamente falando. Outra coisa é um Júnior, que tem tanto ainda a provar, não para os seus fãs, mas para o senso comum, para o público de uma forma geral, o quanto ele é bom, tem tanto ainda a desmistificar para um cara que está começando a sua carreira, dar uma declaração dessa magnitude. Eu acho totalmente desnecessária. Acho que ele precisa, nesse momento, não é levantar bandeira, não é explicitar aquilo que ele defende, ainda mais num momento como esse, gente, tanta polarização, né? Não que eu acho a polarização de tudo negativa, mas a gente está vivendo justamente uma semana onde ícones, representantes de determinados aspectos políticos foram assassinados, né? Notícias que reverberaram mundialmente, todos os portais de notícia, as coisas estão muito acirradas no meio de uma guerra, e o cara simplesmente ele pega a pouca parcela, os poucos fãs fiéis que ele tem, e simplesmente causa uma rachadura. Porque é isso que ele fez. Causa uma rachadura quando o momento que ele tem é de juntar, é de unir, é de agregar, é de primeiro consolidar essa base firme dentro da sua carreira artística solo, seu primeiro trabalho solo, antes de sair por aí gritando e explicitando quais bandeiras e ideologias a qual ele defende. Bom, essa é a minha opinião. Se você concorda, se você discorda, pode deixar ela explícita aqui. Eu acho que enquanto ainda vivemos, acredito eu, num país democrático, temos esse direito, né, de concordar ou discordar. Repito, cada um tem o direito de fazer, de se manifestar como bem entender, mas essa é a minha opinião enquanto artista, enquanto fã e admirador do trabalho do Júnior. Eu acho que foi uma bola totalmente fora, acho que foi um tiro no pé. Eu acho que ele não tem estofo nem artístico nem pessoal para dar uma declaração, uma lacração, uma lacrada dessa magnitude, dessa natureza. Bom, dito isso,
Deixa aqui meu espaço aberto para você concordar ou discordar aqui nos comentários. Me seguir se já não segue, tanto aqui pelo Instagram, @pondoacara, acompanha meu trabalho, enfim. E deixa aquela pergunta final que você já sabe. Já pôs a cara no vídeo hoje? Então faça. Beijo, valeu!